Seja bem-vindo ao nosso canal Classe Professores. O texto desta semana, o título da lição desta semana é Caim e seu legado. O que Caim deixou, né? Nós chegamos ao capítulo 4 de Gênesis e o tema dessa semana vai tratar exatamente dos nascimentos de Gênesis 4, que ao mesmo tempo que trazem esperança da vinda de um Salvador possível que Adão e Eva aguardavam depois da queda, aparece ali a figura de Caim e seus descendentes, e entre eles está Lameque, que evidenciam os resultados do pecado e do afastamento de Deus. Mas nós começamos com o primeiro item, que eu dei o seguinte título: Nascimento de Caim, uma esperança. O nascimento de Caim em Gênesis 4, verso 1, foi visto como um presente de Deus. Observem as palavras do autor bíblico. E conheceu, no sentido de ter relação sexual, conheceu Adão, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E ela disse: alcancei do Senhor um homem. É interessante que o próprio nome Caim significa adquirir, ou seja, conseguir algo precioso. Se você compara com Abel, Abel significa sopro, denotando algo que seria passageiro. E, infelizmente, foi passageira a sua vida aqui nesse mundo, que logo ele foi morto pelo próprio irmão que chamava-se Caim. Assim podemos concluir, por esse texto, que Adão e Eva reacenderam naquele dia suas esperanças num Salvador prometido em Gênesis 3, logo antes disso. Deus disse que da semente da mulher viria um Salvador. E agora nasce uma criança. Então as esperanças daquele pai e daquela mãe que haviam falhado, elas se reacendem de que o problema do pecado seria solucionado. Há uma tradução literal de Gênesis 4:1 que diz assim, Eva diz assim: eu dei à luz a um menino, o Senhor. Ou seja, a sua fé era tão grande, a sua esperança era tão grande. Bom, mas as coisas não foram bem assim. No segundo bloco da lição dessa semana, nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Caim, agora um desastre. O nascimento foi uma esperança, agora foi um desastre, né? O texto diz que eles cresceram, Caim e Abel e tal, mas que a certo dia Deus pede um sacrifício, né, pelo pecado, e Caim resolve oferecer uma oferta. A oferta lá em cima do altar foi de frutos da terra. Era uma coisa boa, uma coisa bonita, uma coisa cheirosa, porém não era a vontade de Deus, porque para Deus o sacrifício tinha que ter derramamento de sangue, porque sangue é vida, né? O sangue representava a vida que estava sendo doada. Então, é um símbolo do sangue de Jesus que viria no futuro para resolver definitivamente o problema do pecado, né? Já Abel, seu irmão, oferece uma oferta de sangue, um cordeiro. Ou seja, ele estava demonstrando fé, que através daquele sangue derramado, aquele sangue representava o sangue de Cristo, ele estava crendo em Cristo. Caim, então, ignora a vontade de Deus, que era uma oferta relacionada com o sacrifício do cordeiro messiânico que viria a morrer. Então, como a sua oferta não foi aceita, ele ficou bravo, ele cirou com Deus e cirou com Abel, seu irmão. Como ele não podia matar Deus, ele resolve matar o seu irmão, né? E Deus chega para ele e diz assim: por que o teu semblante descaiu, né? E Deus diz para ele mais, o Caim: o teu pecado jaz à porta. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: o teu desejo de pecar, que está sempre perto de você, que está sempre na porta da sua casa, querendo entrar, né? Assim é a tentação, assim é o diabo, ele está sempre nos tentando para nos tornarmos independentes de Deus, né? Então ele diz assim: o teu desejo de pecar está contra você, mas domine esse desejo. E Caim finalmente matou Abel, tornou-se um fugitivo, escondido da presença de Deus. Essa é uma história que sobejamente nós conhecemos. Mesmo assim, aí você percebe uma coisa: na Bíblia, Deus sempre é juiz, mas Deus sempre é amor. Deus sempre condena o pecado, mas Deus sempre ama o pecador e tenta restaurá-lo, reconfigurá-lo no seu plano ideal, né?
E Deus colocou uma marca sobre Caim, que alguns erroneamente dizem que essa marca é a raça negra, que essa marca é isso, que essa marca é aquilo. Isso é só conjectura. Quando você lê o texto, mesmo em português, não precisa ser um hebraísta profundo para entender. Quando você lê o texto em português, diz que Deus colocou uma marca para que ninguém tocasse em Caim, ou seja, foi uma marca de proteção. Tá certo? Para que ninguém o matasse, Gênesis 4,15. E, na verdade, a marca de Caim não tem nada a ver com cor da pele. A marca de Caim tem a ver com um sinal da graça de Deus. O que passar disso é conjectura. Eu li um livro que falou disso, eu vi um vídeo. Na verdade, ninguém pode provar isso. Nós temos que ficar com o texto bíblico. O texto bíblico diz que a marca era uma proteção, era um sinal da graça de Deus, que mesmo um desgraçado pecador recebe essa graça. Que maravilha, não? Assim foi com Caim, assim é comigo e com você. Nós apenas não matamos alguém, ou pelo menos a gente sabe que não matou ninguém, mas a gente tem pecados terríveis também que precisam ser perdoados por Deus. E nós precisamos dessa proteção de Deus, né? E uma das consequências, e aí vem a questão, né, do pecado de Caim, da vida torta de Caim, foi o legado que ele deixou para sua família. Lameque foi um dos seus descendentes posteriores, e a Bíblia dá a ideia de que Lameque foi até pior do que Caim, porque ele cometeu não apenas assassinato, mas poligamia, e ele não demonstrou arrependimento nenhum, né? O Gênesis 4, 23 e 24, se você for ler, vai perceber que o nosso amigo Lameque, ele fez até uma canção falando do seu pecado, né? A descrição de Gênesis, então agora para em Lameque e ela muda o canal, né? Ela muda o dial para o nascimento de outro filho de Adão. Depois da morte de Abel, mais tarde nasce Sete. E Sete inaugura uma nova ordem de coisas. Você percebe que a partir de agora, até o capítulo 3 de Gênesis, era só bondade, era só justiça, era só amor, era só unidade, era só perfeição, era só coisa boa. Mas com a entrada do pecado, nós começamos a ter as duas coisas convivendo entre si, o bem e o mal. Então você tem Caim, você tem Lameque, mas ao mesmo tempo em Gênesis 4 você tem Abel, que era justo diante de Deus, e você tem agora Sete, que é o representante dos justos também. O Sete chegou a ser chamado, os descendentes de Sete, de filhos de Deus, naquele famoso texto de Gênesis 6:2, né? Que os filhos de Deus, em contraste com as filhas dos homens, né? Que tomavam a direção errada. Alguns aqui nesse texto fazem uma interpretação dizendo que os filhos de Deus eram anjos que vieram e coabitaram com mulheres que eram as filhas dos homens, e daí surgiram gigantes na terra. Essa é uma teoria interessante, mas que não se prova. Ellen White chega a falar de que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, e as filhas dos homens são a descendência do pecado, daqueles que se afastaram de Deus, né? E aí veio a corrupção e o que gerou o dilúvio, que é o assunto que nós vamos ver logo mais a partir da semana que vem, ok? Agora, eu queria deixar com você, para a gente terminar, digamos assim, uma pergunta que eu achei extremamente interessante, que está dentro da nossa lição, na parte dos comentários, né? No livrinho aquele trimestral chamado Lição da Escola Sabatina que nós temos, né? A pergunta é, por que Caim matou seu irmão? Você já parou para pensar nisso? Elie Wiesel, que é um judeu que foi vítima do nazismo, né, do Holocausto, que sobreviveu, um escritor famoso, que sobreviveu ao nazismo, ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele diz assim, respondendo essa pergunta, por que Caim matou seu irmão? Talvez Caim quisesse ficar sozinho como Deus e talvez sozinho no lugar de Deus. Caim matou para se tornar Deus. Qualquer um que se considera Deus acaba assassinando outros. Olha que coisa profunda. E esta é uma verdade, né? O que é o pecado? É você tentar tomar o lugar de Deus. É você se colocar na posição de Deus. Como é que surgiu o pecado? Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12. Esses textos nos mostram que o diabo tentou
brigar com Deus para tomar o lugar de Deus. E foi, logicamente, atirado e veio para esta terra. Então, cuidado quando a gente quer colocar-se no lugar de Deus. Um abraço para você. Semana que vem a gente volta aqui com a lição número 4. Então, um abraço e até lá.